Olá pessoal, boa noite. Muito bem, hoje é dia 1º de dezembro, vamos começar aí um dezembro já com uma live aí um tema bem quente, né? Vamos dizer assim, um tema muito atual, um tema que foi uma das minhas lives que eu já fiz, assim, com o maior número de visualizações. Eu escolhi essa live de hoje também porque é um dos atendimentos que eu mais faço aqui na clínica. Enfim, recebo muitas dúvidas com relação a esse tema. Então, por isso, resolvi repetir a live, que eu acho que muitas pessoas, né, não viram essa live ainda, têm dúvidas com relação a isso, sofrem demais com esse problema. Então, por isso, a minha insistência, enfim, minha intenção de fazer a live hoje, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista e especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo aqui na Clínica Equilíbrio, e vou começar a fazer uma live hoje sobre síndrome do intestino irritável. Como eu trato isso, como eu cuido de um paciente que chega com esse tipo de diagnóstico já fechado ou não, muitas vezes nem sabe que tem. A gente começa aqui mesmo a perceber que é grande tendência, o que ele realmente tem pelos sinais e sintomas que a gente vai começar, vocês vão saber e eu começo a investigar. Então eu vou falar muito da prática, né? Da minha prática, da minha vivência, com relação aos pacientes que sofrem dessa disfunção digestiva, funcional, e eu diria que é uma doença crônica. Muitas pessoas não sabem disso, mas ela é crônica. Uma vez instalada, a gente consegue modular a síndrome do intestino irritável, mas ela não tem cura. Então, para quem está chegando agora, muito boa noite, tá? Espero ajudá-los de alguma forma nessa 1 hora que vamos estar juntos, né? E eu vou estar respondendo as perguntas na medida do possível para quem precisar aqui, né? Então, boa noite, Sirlene, Cleide, Nutri, olha, tem nutricionista aqui, olha, Nutripri, Gabina, enfim, vamos lá, Ângela, Fabiano. Então, muita gente aqui, né, que sofre desse problema. Sabe qual estatística que a gente tem com relação à incidência da síndrome do intestino irritável? 20% da nossa população que sabe que tem o problema, porque outras tantas têm o problema e não sabem que tem esse problema, né? Mas é mais ou menos em torno de 20% na população até 45 anos, né? Não que depois dessa idade não possa ter, mas é mais comum até os 45 anos. Então, gente, é uma doença crônica, uma disfunção digestiva e funcional, tá? Que nós vamos saber agora quais são as causas mais frequentes que pode acometer as pessoas. Oi, Rocha, que podem acometer aí. Ai, que legal. As pessoas, oi Fernanda, as pessoas com esse tipo de problema. Bom, as causas mais predominantes a gente tem, entre elas, a alimentação. E é por isso que eu tô aqui hoje, né? A alimentação, quando as pessoas se alimentam mal, é aquela pessoa que insiste em comer aquilo que o organismo dela não consegue digerir. Então ela insiste, porque ela adora o leite, porque é só um dedinho, porque é só de manhã, e aí ela insiste que frequentemente, todo dia ela toma o leitinho dela. Aí ela insiste em comer o queijo, porque ela ama queijo, né? E aí ela come o queijo. Ah, mas doutora, você faz anamnese? Ela fala, não, como uma vez ou outra. Quando você vê, ela come de manhã, de tarde e de noite, né? Ela insiste em comer o glúten, porque ela adora pão. Então, ela insiste em comer alimentos que para ela, a vida inteira ela comeu. E por que não agora ela não pode comer? É difícil de entendimento, né? Porque como é uma doença adquirida, gente,
Então, assim, o que você consumia lá atrás, né, que você consumia numa boa, digeria, hoje já não consegue mais digerir. Isso é difícil as pessoas entenderem. Então não é a Roseli, a nutricionista, que está falando isso. É o teu organismo que você tem que aprender a ouvi-lo mais, a sentir, né, e perceber os sintomas que você está tendo para consumir determinados alimentos ou para parar de consumir. Não adianta vocês consumirem um alimento que só dá prazer enquanto ele está na boca de vocês e depois que vocês engolem só vai prejudicá-los. Então, gente, quando o paciente insiste em comer o glúten e não pode, insiste em comer laticínios, que são os dois grupos alimentares de mais difícil complexidade digestiva proteica, e aí ele tem essa intolerância, mas mesmo assim ele come. Quando ele é um bebedor de café, não para de tomar café o dia inteiro, bebida alcoólica, muito açúcar ou farináceos, né? Então muita farinha, farinhas refinadas. Então é o paciente que come bolachas, bolos, biscoitos, pães o tempo inteiro, tortas, né? Muitos alimentos gordurosos, então aquela gordura saturada, fritura, pastel, salgadinho, a coxinha, o pão de queijo, né? Embutidos, salame, presunto, mortadela, peito de peru, e requeijão, e creme de leite, e maionese, e manteigas. Então esse paciente que fez uso de tudo isso, bebida alcoólica, sucos de caixinha, então esses alimentos que são inflamatórios, né? Porque são de difícil digestão, eles vão aumentar todas as substâncias pró-inflamatórias, vão dar uma sobrecarga muito grande na parte digestiva, tanto na parte gástrica como intestinal, e vão, lógico, distorcer, desequilibrar toda essa população de bactérias que vivem no seu intestino. Então eles são alimentos sinalizadores de inflamação. Então quem consome esse tipo de alimentos são pacientes que vão ter muito mais risco de adquirir a síndrome do intestino irritado. Porque em contrapartida, gente, eles não comem nada de vegetais, de legumes, de frutas. Essa é uma característica típica do paciente. Principalmente agora em pandemia, ele só comeu saquinho, abriu o saquinho e comeu alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, comidas prontas. Então, aí eu não tenho nenhum suporte de alimentos, de frutas, de alimentos naturais para poder melhorar minha microbiota, para poder melhorar minha parte digestiva, meu funcionamento intestinal, minha saúde digestiva. Eu só estou dando para o meu corpo alimentos de difícil digestibilidade, alimentos que vão dar essa sobrecarga e são de muito mais risco para dar inflamação. Além da alimentação, né? Porque essa alimentação, que eu quero que vocês entendam, se eu como de vez em quando essas coisas, mas eu no dia a dia eu como coisas boas, eu vou ter menos risco de adquirir a síndrome do intestino irritado. Mas se eu como só essas coisas, grande parte dos dias, ou a maioria dos dias, e como às vezes uma salada, às vezes uma fruta ao dia, né? Às vezes um chazinho, então também eu vou ter muito mais risco de adquirir. Deu para vocês entenderem? Que essa é uma grande causa, um dos fatores principais, um dos grandes gatilhos é a alimentação errada, a alimentação com alimentos que vocês não possam consumir, né? Alimentos que a gente já sabe que é tranqueira e outros que são de difíceis digestão, como esses dois grupos que eu falei, que também começa com eles, que é laticínios e o glúten. Outra causa muito importante, que é a segunda grande gatilho, é o estresse. Então, paciente estressado, paciente que está ansioso, paciente que tem depressão, teve síndrome do pânico, já tem disfunções neurológicas, né? Nesses picos emocionais, teve uma morte, uma perda grande, passou vários dias com alguém hospitalizado, ou perdeu uma mãe, ou perdeu um pai, enfim, tá com luto prolongado, ou perdeu o trabalho,
tá com dificuldade financeira, amorosa, familiar, enfim. Isso tudo mexe muito, né, com a parte de sistema nervoso central, essas disfunções neurológicas todas. E como o intestino está coligado, eu diria todo o aparelho digestivo, né, não só o intestino, tem ligação neurológica com todo o aparelho digestivo, o cérebro e aparelho digestivo, o que vai acontecer, gente? As disfunções neurológicas vão passar a ser também disfunções do aparelho digestivo e pode ser também um grande gatilho para poder intensificar ou desencadear a síndrome do intestino irritável. Tá? Eu posso ter as duas causas em conjunto? Sim. A grande parte dos estudos me fala que o estresse não é um fator desencadeante, mas pode ser um fator que vai intensificar o problema da inflamação intestinal, tá? Eu diria para vocês que, assim, às vezes o paciente, pela toda a minha experiência clínica, ele faz até alimentação, oi Fabiana, tudo certinho, gente, mas ele tá estressado, ele tá irritado, alguma coisa tá incomodando ele, pronto, é o gatilho para poder entrar em crise essa inflamação, que vocês vão saber quais os sintomas que a gente vai saber, né, ficar antenado, o que acontece quando eu tenho uma síndrome do intestino irritável. Muitos de vocês vão se identificar com relação aos sintomas quando eu falar nisso. Então, a alimentação, essa questão do estresse e de disfunções neurológicas, né? A parte também de desequilíbrios hormonais, né? A gente sabe que as mulheres têm um risco maior de desenvolver a síndrome do intestino irritável justamente por questões hormonais, oscilações hormonais muito bruscas, tanto é que no período às vezes pré-menstrual, ou quando tá para entrar na menopausa, ou quando tá na falência hormonal, pode ser também fatores que vão fazer com que ela entre nessa crise, que ela intensifique mais esse tipo de disfunção. Então a gente também tem que tomar esse cuidado com a modulação hormonal, tá? E justamente por isso as mulheres são mais acometidas do que os homens. Outras coisas importantes também que podem gerar a inflamação, a síndrome do intestino irritável, é quando eu tenho uma gastroenterocolite. Quando eu tenho uma inflamação viral muito importante, ou bacteriana, e aí eu tenho uma inflamação porque eu comi alguma coisa contaminada, tive uma virose muito forte, isso também pode desencadear problemas, principalmente pela gastroenterocolite. Quando eu faço uso muito prolongado de antibióticos ou de medicamentos, então o paciente mesmo, eu tomei vários remédios para dor, porque eu tenho dores articulares, porque tinha dor de estômago, e aí toma, ou dor de cabeça, aí vive tomando analgésico, anti-inflamatório, aí antibiótico, isso também piora muito e pode ser também um fator desencadeante, tá? Então, o uso excessivo de medicamentos e antibióticos. E também a gente vai ter aí como última causa, mas a gente não pode deixar de falar, sobre fator genético. Então, pessoas que já têm pai, mãe, que tiveram problemas já de síndrome de intestino irritável, às vezes nem sabiam que tinham, porque antigamente a gente não tinha esse diagnóstico, não tinha as informações que nós temos hoje e nem se pensava nisso. Então, mas já sabiam que tinham sensibilidades intestinais. Minha mãe tinha, eu tinha constipação, eu tinha diarreia, tinha estufamento. Então, provavelmente tinha, mas não sabia que era esse o problema. Então, é um paciente que tem que ficar mais atento porque ele tem mais risco de adquirir. Então, gente, alimentação, estresse, desequilíbrios hormonais, uso excessivo de medicamentos, antibióticos, passar por problemas de viroses, bacterianos e tipo infecções virais ou bacterianas, gastroenterocolites, como eu disse para vocês, quando eu tenho já um fator genético, essas são as principais causas que podem levar a pessoa a desencadear a síndrome do intestino irritável. E aí a gente vai falar sobre as causas, né? Os sintomas, na verdade. A gente acabou de falar das causas, agora a gente vai falar sobre os sintomas. Gente, os sintomas mais comuns... Deixa eu tomar água. Deixa eu ver o que a Mari tá me falando aqui. Doutor, e o intestino que causa síndrome
do pânico ou a síndrome do pânico que causa a síndrome? Então, eu acho que diria que a direção, gente, ela pode ser, não sei quem nasceu primeiro, se a síndrome do pânico pode gerar as duas coisas, né? Ela pode gerar a síndrome do pânico, pode gerar a síndrome do intestino irritável, e a síndrome do intestino irritável pode gerar também disfunções neurológicas. Vocês não esqueçam que 80% da nossa serotonina é formada no intestino. E se eu tenho o intestino disbiótico, eu posso ter sim alterações neurológicas. Eu posso aumentar minha ansiedade, aumentar a síndrome do pânico, aumentar minha sensação de estresse, de depressão, enfim. Porque é uma via de mão dupla, é isso que eu queria dizer aí, que eu não encontrei essa palavra, tá? Uma coisa tá ligada com a outra, com certeza. Deixa eu ver o que mais que... Aqui em cima tem uma outra pergunta. O Rafael fala assim: doutora, quem já operou apendicite não produz bactérias boas? Não, não tem nada a ver. Apêndice, é como até o nome diz, é uma apêndice. A gente não precisa da apêndice, tá? Não é um órgão vital ali, tá? Então não tem nada a ver. Quem vai cultivar a relação direta com as bactérias, quem tem a responsabilidade, quem tem essa correlação direta com que tipos de bactérias que eu vou povoar, é minha alimentação e meu estilo de vida, né? Eu digo estilo de vida e alimentação inclusa nesse estilo de vida. Então, se eu como alimentos saudáveis, que eu consiga digerir, aproveitar, absorver, se eu como fibras, se eu como alimentos naturais, se eu bebo água, se eu sou uma pessoa que eu modulo meu estresse, que eu faço exercícios, que eu tenho rotina, que eu tenho um sono reparador, eu sou uma pessoa que cultivo pensamentos bons, eu sou uma pessoa que vou cultivar bactérias boas no intestino. A chance de eu desenvolver inflamação intestinal é muito difícil, né? Desde que eu tenha essa vida. Eu não estou falando, gente, uma utopia, né? Porque de repente vocês vão falar: doutora, mas quem que a senhora conheça que tem em São Paulo que vive desse jeito? Existe alguém assim? Pois é, gente, não é fácil, mas é bem possível, né? Eu tenho que fazer, algumas coisas não estão ao nosso alcance, mas outras estão. Eu fazer exercício para modular o estresse está na minha mão. Eu comer direito ou não está na minha mão, na minha condição. Eu posso fazer uma meditação, eu posso, sei lá, fazer algo que me relaxe, que um pilates, uma yoga, ler um livro. O que me dá prazer em fazer? Eu tenho que buscar isso na minha vida para poder quelar fatores estressantes. Então, se eu consigo já fazer isso e não fazer da minha alimentação um estresse, eu já vou com 50% do caminho andado para não contrair a síndrome. Porque uma vez que eu contrair, eu só vou ter condições de modular, porque ela é crônica. Entendeu? O estrago dela é grande. E quais são os sintomas? Eu posso ter tanto uma constipação, como também eu posso ter uma diarreia, um trânsito intestinal acelerado. Eu recebo pacientes aqui que vão 10 vezes no banheiro por dia, fezes amolecidas, as fezes são fétidas, tem muco às vezes nas fezes, tem restos de alimentos. Isso já me dá um indício, gente, a situação tá ruim, não está nada bem, ele está se alimentando de algo que ele não pode. Isso não está legal, né? Não pensem que é normal. E não posso fazer, como grande parte das pessoas às vezes fazem, dar uma medicação para poder então amenizar esse sintoma. Isso é em último do último caso, porque daí você entra com algum remédio que bloqueia essa diarreia, o que acontece é que você começa a reter todos esses alimentos mal digeridos, inflamatórios, piora mais outros sintomas, como estufamento, como que são muitos. Eu vou ter estufamento, eu tenho gases, eu tenho dores, eu sinto que o meu intestino está inflamado, eu aperto, eu sinto uma dor de inflamação. Eu posso ter até dor de cabeça, eu posso ter irritabilidade, o paciente fica irritado, né? Ele fica enfesado, porque isso mexe com todo o organismo.
Não é uma coisa fácil, é um transtorno que envolve até problemas na questões pessoais, na questões de relacionamento, na questões de trabalho, né? O paciente ele fica totalmente desconfortável, ele tem medo de comer fora da casa dele, ele tem medo de comer alguma coisa e ter que ir uma reunião para fazer, ou tem que sair de carro, onde tem banheiro, principalmente se ele tende a ter a diarreia, né? Eu já atendi pacientes aqui, gente, que não conseguiam sentar, porque não conseguia abotoar a calça, de tão estufado que fica, parecendo um baiacu mesmo. É uma coisa horrível. Então a gente precisa ajudar. Esses são os principais sintomas, tá? E quando o paciente tem então a diarreia, ele começa a expelir também muito eletrólitos, água, ele começa a ficar fraco, às vezes desidratado. Eu posso ter sinais aí dentro dos exames de sangue até de anemia. Então eu tenho que fazer os exames de sangue também, né, exames laboratoriais, ver se eu tô com uma PCR alta, que alguns marcadores inflamatórios, fazer um hemograma, fazer um ferritina, fazer uma imunoglobulina A, que ela é um marcador de mucosas para saber se a gente tá com uma alteração inflamatória de mucosas intestinais. Então isso é importantíssimo, a gente também avaliar junto com sinais clínicos que eu acabei de descrever aqui para vocês, que são os mais comuns, tá? Bom, alteração de humor, já falei tudo isso. Agora, outra coisa. Bom, doutora, se eu tenho todos esses sintomas, o que eu tenho que me alimentar? Antes de falar sobre alimentação, eu só vou dar indícios para vocês, que às vezes esse tipo de problema não sai na colonoscopia, não sai na endoscopia, deu tudo bem, deu tudo normal, né? Não sei, eu fui no médico, ele nem soube me avaliar e eu continuo assim, desse jeito. Às vezes, se tem constipação, os médicos às vezes dão alguns remédios para constipação crônica, mas assim, a gente percebe que ainda muitos médicos estão engatinhando com relação a diagnóstico da síndrome do intestino irritável. E obviamente, eles não sabem o tratamento dietético com relação a isso, eles não estudaram para isso, né? Eles estudaram para poder dar a medicação. E a medicação, gente, ela só vai amenizar sintoma, ela não vai curar o paciente, né? Então eu tenho que descobrir a causa para poder então tratar realmente de fato e conseguir modular bem esse paciente. Tem pacientes que ficam depois anos sem ter a crise quando aprendem a se alimentar de forma adequada, né? Porque não querem mais passar por aqueles episódios. Agora, salvo algumas pessoas que começam a ter, né, sangramento nas fezes, dores muito fortes abdominais, começa a perder muito peso. Então esses pacientes, obviamente, que a gente tem que saber o nosso limite como nutricionista, encaminhar um paciente que já está com esses sintomas, com essas alterações, para o médico, porque daí entra também o lado do médico prescrever uma medicação. Às vezes eu tenho que prescrever um corticoide, eles prescrevem, né? Algum remédio para gases mais forte. Eu não posso prescrever isso como nutricionista, né? Mas anticólica, para diminuir as cólicas, os gases e principalmente os corticoides. São os que mais comumente os médicos podem aí ajudar no momento em que o paciente está de uma forma muito grave, muito intensa, com crises fortes, já apresentando esses sintomas mais graves, tá? Bom, independente dele estar ou não apresentando esses sintomas mais graves, ele tem que tratar a alimentação. A alimentação é base para o tratamento da síndrome do intestino irritável, gente. Porque depois de 30 dias o paciente é outro. É outro quando ele tem disciplina. E nesse caso, grande parte dos pacientes que eu atendo tem, porque eles querem melhorar. Então, para eles melhorar, doutora, pode pôr o que a senhora achar necessário. É bem isso que eu falo. Então, assim, dos alimentos, eu vou falar primeiro o que eu tenho que remover, para depois o que a gente vai... Você vai falar, bom, e o que eu vou ficar, né? Então, vamos falar o que eu tenho que remover, que é praticamente protocolo para síndrome do intestino irritável. Eu não posso dar, gente, muita fibra crua para o paciente. Então, eu não vou dar aqueles pratões de salada para ele, né? Tem alguns casos que, quando ele tem constipação, eu vou dar um pouco, né? Vou dar um pouco das folhas cruas, mas eu não posso dar muito,
Por quê? Porque ele tá com o aparelho digestivo doente, tá inflamado. E se eu der muita fibra, vai fermentar mais, vai dar mais trabalho para tudo de ser digerido. Lembra que as fibras são parte de alimentos que não são absorvíveis, que a gente tem as fibras solúveis, insolúveis. Então eu não posso dar muita fibra crua. Quando eu cozinho, passo por uma cocção a fibra, por exemplo, uma verdura ou um legume cozido, que também tem fibra, até uma fruta cozida, eu vou diminuir a ação da fibra. Então o paciente aceita melhor, é mais confortável. Então eu vou dar mais as fibras cozidas. Então eu vou entrar com mais legumes, tipo o chuchu, a abobrinha, uma vagem, uma cenoura cozida. Isso é de mais fácil digestão, né? Por quê? Porque ele tá com o aparelho digestivo inflamado. Quando o paciente está com diarreia, eu não posso entrar nem com verduras e nem com fibras cruas, né? Como eu falei, tem esses dois lados que eu tenho que ficar atenta e observar. Como eu não sei quem está me escutando agora, então se você tiver com a diarreia, você só vai para os legumes. Se você tiver constipação, vai ter um pouco de verdura cozida ou fibra crua. Eu não ponho as duas aí associadas, junto com legume cozido. As frutas, da mesma forma, gente, se eu tenho constipação, eu vou usar o abacate um pouquinho, é tudo de pouquinho, a dieta tem que ser bem fracionada, eu vou comer pequenos volumes, vou mastigar bem o alimento, comer devagar, num ambiente tranquilo, tá? Lembrando que comer em casa é a melhor maneira de se alimentar, por causa também dos temperos, que eu já vou falar para vocês, ok? Então, as frutas, se eu tenho constipação, aí eu vou pro mamão, eu vou pro abacate, eu posso comer uma pera, um melão, um kiwi, ótimo. Isso tudo são frutas que eu posso dar para quem tem constipação. Para quem tem diarreia, eu já não vou dar essas frutas. Eu vou dar uma maçã sem casca, eu vou dar uma banana maçã, eu vou dar uma pera sem casca, pode entrar um melão. Então são as frutas que eu vou trabalhar mais na crise, tá? São essas frutas. Não vou dar nada de laticínios. Então, leite e derivados caem fora completamente na crise. Nem um dedinho, nem uma gota, nada, gente, nem sem lactose. O problema está na caseína. Então, é a caseína que vai dar problemas de digestão. Tipo assim, pensa no leite sendo um trem. Quando entra esse trem, ele precisa ser quebrado em vagões. Eu não tô com essa capacidade de digerir isso. Então, se eu não tenho essa capacidade, ele vai se tornar inflamatório, nem se eu tomar um dedinho por dia, entendeu, gente? Então, não entra laticínios e não entra glúten. Então, sai fora o trigo, aveia, centeio e cevada. Se for consumir aveia, que tem alguns pacientes que nem aveia sem glúten toleram, vamos consumir a sem glúten para quem tolera. Senão, eu entro com a quinoa em flocos. E mesmo assim, ela vai ser cozida numa bebida vegetal, que eu posso usar. Se o paciente tem diarreia, eu vou usar uma bebida vegetal à base de gordura? Não! Eu vou usar uma bebida de arroz, uma bebida de aveia, é isso que eu vou usar. Ou até uma bebida de inhame, um leite de inhame. Agora, se ele tá com constipação, eu posso usar uma bebida de amêndoa, uma bebida de castanha, uma bebida de coco. Aí eu cozinho a quinoa, tipo um mingau, que é super bem aceito para quem tem inflamação intestinal, e eu posso fazer uso disso, como um lanche intermediário ou como um lanche, como o café da manhã, tá? Então, eu posso entrar com esse tipo de bebida, mas tiro o leite. Tiro, então, o trigo, aveia, centeio, cevada, que são o glúten. Outra coisa que eu vou ter que remover, então, é tudo que tem bagaço, né? Como eu falei, eu não vou entrar de jeito algum as frutas cítricas e com bagaço, manga, laranja, abacaxi, tudo isso não se consome na crise, tá? Não consome-se também feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, leguminosas. Isso dá muito gases, né? Então jamais vão entrar com esse tipo de grão. Nem no primeiro momento eu entro com eles batido, nem caldo, não entro,
tá? Com isso nesse primeiro momento. Outra coisa, não vou entrar com castanha, nozes e amêndoas, até pelo risco de fungos que possam ter, né? Eles também são de difícil digestibilidade, eu não vou entrar. Se por acaso o paciente tiver constipação, aí eu vou fazer a chia hidratada ou a linhaça triturada, tá? Só vou cozinhar com azeite de oliva, tá? E óleo de coco, um pouco, mas mais o azeite de oliva. E não vou entrar também com os polióis, tipo assim, xilitol, eritritol, não pode ser adoçado com isso. E lógico que açúcar cai todinho fora, tá? Vou dar as proteínas de fácil digestibilidade. O frango, o peixe e o ovo se o paciente tolerar, tá bom? Mas o frango e o peixe sim. A carne vermelha é de dificílima digestão. Se o paciente não tiver não tiver grave com a síndrome do intestino irritável, eu posso dar um pouco da carne moída, mas não são todos os casos que aceitam, mais o peixe e o frango. Posso também dar um tofu se o paciente aceita o queijo de soja, que dá pra gente entrar também. Que mais que eu tenho que falar com vocês sobre alimentação? Com relação a temperos, gente, cuidado. Não usem muito alho e cebola, porque eles têm muito enxofre e vai compostos sulfurados, isso também dá muitos gases. Além disso, eu não vou entrar com as crucíferas, repolho, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, nabo. Esquece, porque o paciente não tolera isso, não come isso na crise da síndrome do intestino irritável, não come, tá? Não pode consumir. E as frutas, gente, geralmente a gente vai fazer elas mais cozidinhas e sem casca, tá? Como eu falei pra vocês aí há pouco. Agora, tenho que dar muita água pro paciente, hidratar ele bem. E os chás também são super bem-vindos, né? Então eu entro muito com chás. Chá de espinheira santa, chá de camomila, principalmente se ele é um estressado, se tá passando por ansiedade, enfim, é excelente. Chá de gengibre, que é anti-inflamatório. Posso entrar também o chá de melissa, o chá de erva doce, chá de hortelã, chá de mulungu, né? Guaçatonga, chá de boldo, às vezes eu dou um pouquinho por causa do fígado. Então esses chás são muito bons, o paciente aceita super bem. Os chás são muito confortantes para o paciente quando está inflamado, né? Vamos ver se tem mais pergunta aqui, que eu tô falando demais. Tem aqui sim, ó. Peraí. Ops, continuando. Tenho dificuldade em comer bem por falta de tempo, principalmente à noite. O que posso beber além de água que seja saudável e rápido? Então, Mabis Pérez, a bebida vegetal, né, que eu acabei de falar há pouco, se você tem constipação, você pode consumir a bebida de coco, ou a bebida de amêndoa, ou a bebida de castanha, ou então fazer até o leite de inhame, mas você com pouco tempo não vai querer fazer, ou então chás. Então obviamente, eu tô dizendo isso, não que isso vai representar uma refeição para você. O ideal como refeição do jantar, para quem tem síndrome do intestino irritável, é as sopas, né? As sopas. O paciente às vezes até piora quando tem refluxo, porque quando ele está inflamado vai piorar também a inflamação gástrica e às vezes aumenta essa questão do refluxo. Mas se ele conseguir jantar 6, 6:30, dá para mim dar a sopa, ele espera 3 horas para deitar, mesmo tendo refluxo. Mas as sopas à noite são muito boas, porque eu vou fazer sopa só de legumes, ponho um peito de frango, posso pôr aí um inhame, ou ponho ou o inhame, ou a mandioca, ou um pedaço de mandioquinha, ou uma batata. Então isso pode ser. Se o paciente tem constipação, eu posso pôr até uma verdura. Como eu falei, uma couve, um espinafre, desde que ela já esteja cozida, isso também aceita-se muito bem. Agora, se eu quero fazer um shake para noite, para substituir uma refeição, aí o que eu posso entrar como proteína, gente, são os hidrolisados, o whey protein. Uma proteína em pó que já está digerida, ela já está previamente digerida, mesmo que ela for do soro do leite,
A gente tem o isolado, a proteína, o whey protein isolado ou hidrolisado, como eu falei, que já está numa pequena fração, já está assim, com aqueles vagões já todos picados, e aí eu posso colocar uma bebida vegetal, que eu expliquei há pouco, e posso colocar uma fruta. Ou se eu estou constipado, eu vou colocar um mamão, que é muito confortante, ou um pedaço de pera, ou eu vou, se eu estou pro lado da constipado, né? Ou então, se eu tenho problemas de constipação, eu posso estar colocando o abacate. Então depende a fruta que eu vou utilizar, se eu tenho constipação ou se eu tenho diarreia. Aí se eu fizer um shake desse, eu posso até substituir a refeição do jantar, caso eu tenha muita pressa, né? E eu não tenha muito tempo e nem vontade de fazer, né? Essa seria uma refeição adequada para quem tem síndrome do intestino irritado. Gente, comer devagar é importantíssimo. Além de tirar esses alimentos intolerantes e até alguns que tenham alergenicidade por algum alimento, também tem que remover. Então, além disso, gente, e tudo isso que eu estou acabando de falar para vocês, é importante que vocês comam de forma assim, prazerosa. Pensa que essa restrição é para uma melhora. Depois a gente vai começar a fazer a recolocação para vocês dos alimentos novamente. É só por um momento de crise. Então vale a pena, porque quando vocês melhoram toda a inflamação, vocês vão se sentir bem. Então pensa em fazer essas restrições, isso tem que acontecer de segunda a segunda, não tem dia livre, infelizmente não dá, porque o exagero que vocês vão fazer, quem vai pagar a penalidade são vocês. Não é uma dieta, vamos dizer assim, para emagrecimento, não é uma dieta, é uma dieta para a gente corrigir uma disfunção importante, é uma doença, é uma patologia. E quando eu vou comer algum outro alimento diferente desses que eu estou falando para vocês, que tem melhor aceitação, que vão ser utilizados para o tratamento de vocês, fora isso, vocês vão identificar na hora. Porque quando vocês dão um alimento que é de fácil digestão, a hora que entrar onde difícil digestão, ou alimentos que vocês vão sentir, que vão inflamar vocês, porque eles vão fermentar, vão ocasionar transtornos, você vai perceber. Eu falo muito para o paciente que é assim, vou exemplificar. Eu tenho minha casa limpinha. O primeiro que botar o pé sujo, eu vou saber quem é. Então, se vocês tiverem uma alimentação muito correta, de acordo com tudo que eu estou falando para vocês, e aí de repente vocês chegarem o fim de semana, eu quero tomar, sei lá, uma taça de vinho, ou quero, comer um pãozinho, ou quero comer um queijo, vocês vão perceber na hora que isso vai começar a dar sintoma outra vez para vocês vão sentir um transtorno. Agora, quando a casa está toda suja, um pé sujo a mais, outro a menos, ninguém percebe, porque você já nem sabe o que faz mal. Tudo que você come faz mal quando você está na crise. Você já não tem a identidade, a observação, né? Porque já está tudo errado mesmo. Então, isso que eu estou falando, vocês vão perceber desde a hora que vocês começarem a fazer tudo isso que eu estou explicando, tá? Então é importante a gente considerar tudo isso, e aí eu vou entrar na suplementação, mas deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para trás. A Thaís Nóbrega 5 fala, Nutri, a disbiose tem o mesmo sintoma do intestino irritável? Sim, ela se assemelha muito, até porque quando eu tenho a disbiose, ela pode também desencadear a síndrome do intestino irritável, também ser um fator desencadeante, porque a disbiose, na disbiose eu tenho a SIBO, que é um supercrescimento de bactéria no intestino delgado. Eu tenho todo esse desequilíbrio dessa microbiota. Meu intestino já é constipado, diarreico, eu tenho esses sintomas todos. Aí assim, se eu não cuidar disso, se eu fizer um diagnóstico muito tardio, se eu insistir em comer tudo que eu não posso, gente, eu posso entrar numa doença crônica que é a síndrome do intestino irritável. É fácil, é um pulo para me chegar lá, se eu não tratar uma disbiose adequadamente, entendeu? Então é muito comum acontecer isso. Eu tive pacientes que não
se sentiu melhor um pouquinho, voltava a tomar leite, voltava a comer o pão e vai lá, a hora que a inflamação está começando a melhorar, a impermeabilidade intestinal começa a melhorar. Vocês sabem que na síndrome do intestino irritado, na disbiose, a gente tem uma permeabilidade intestinal, né? Você tem aí esse afrouxamento dessas pontes que unem célula com célula, e por isso que começa a passar todas essas tranqueiras, lixos metabólicos, restos de alimento. A gente tem uma toxicemia metabólica, né? E então, e por isso a gente tem sintomas de dor de cabeça, às vezes irritabilidade, às vezes eu começo a ter doenças autoimunes correlacionadas a tudo isso, decorrentes disso, resistência insulínica, vários problemas que são temas de outras lives. Então, quando o intestino começa a ficar outra vez permeável, diminui a inflamação, eu vou lá, jogo uma porcaria lá dentro, né? Então, aí eu tô só na desbiose, tá? E eu vou, insisto, e chega uma hora, não dá, aí você vai ficar realmente com a doença crônica. Então, cuidado, quem não trata a desbiose devidamente. Eu cheguei a casos, gente, que eu tratei pacientes que tiveram que remover parte do intestino porque já estava muito comprometido, viu? A inflamação já estava muito grave. Então é terrível. A Mabi Pérez fala, tenho muita dificuldade com opções de bebidas. Então, bebidas, gente, vai para o chás, não tem outra opção. Água de coco é muito legal, tá? Água de coco também natural, é sensacional. Os chás todos que eu disse, entra como tratamento. E as bebidas, oi Ivone, tudo bem? E as bebidas vegetais. Essas são as opções de bebidas que vocês vão ter. Além da água, água com limão, água com gengibre, né? As águas flavorizadas. Agora, quando o paciente, a questão da suplementação, é importante também a gente fazer aí juntamente com todo esse tratamento, né? A Fátima fala, Auguste, boa noite, doutora, boa noite, deixa eu acenar aqui. O leite em pó provoca síndrome? Ana Paula, leite em pó de vaca vai dar a mesma coisa que o leite já reconstituído, leite que você compra de caixinha, é leite de vaca, ele só está numa outra apresentação, né? Então leite de vaca é leite de vaca, tem que ser removido, gente. Não tem choro nem vela, síndrome do intestino irritável não pode tomar leite de vaca, tá? Isso está mais do que comprovado, não é a Roseli que está falando, sim, os pacientes comprovam isso, a hora que eles param é que eles vão ver a melhora aí, que é muito significativa. Oi, Andréia, tudo bem? Bom, vamos lá, deixa eu ver se tem algumas outras perguntas aqui. O Fabiano pergunta, semente de mamão faz mal? Sim, pelo amor de Deus, Fabiano, não é para comer semente de mamão. A semente de mamão, algumas vezes eu até escutei que uma artista muito famosa comia semente de mamão, aí todo mundo começou a comer porque é uma forma de ser um laxante natural. Gente, para vocês verem que a semente de mamão é tão laxativa, o nosso organismo não consegue digerir aquela semente. Tudo que nós não conseguimos digerir, a gente vai expelir. O corpo não reconhece aquilo, não absorve aquilo, não metaboliza aquilo, né? Não tem aproveitamento nenhum. Então eu não vou consumir semente de mamão como forma de laxante. É altamente agressivo, não pode, tá, Fabiano? Aqui, vamos lá. Que mais que eu tenho? Vamos ver se tem mais pergunta. Bom, o que eu uso de suplementos? É aí que eu vou entrar agora. Suplementos, gente, eu vou entrar primeiro com enzimas digestivas. Enzimas digestivas, quem são? A lactase, a protease, a lipase, a amilase, betaína, enfim, bromelina, que eu entro muito, papaína, são todas enzimas que ajudam a digerir aquilo que eu estou consumindo, mesmo sendo todos esses alimentos que eu acabei de falar para vocês, que são melhores dentro da crise. Eu vou entrar com uma enzima para ter certeza que eu vou conseguir digerir, porque grande parte dos pacientes que chegam na síndrome, eles têm uma insuficiência de enzimas digestivas, e alimento mal digerido vai acabar dando inflamação, piorando a inflamação, não sendo reconhecido como alimento, entendeu? Muito bem. Outra coisa, eu tenho que entrar
Também, como eu vou preparar? Pode ser em sachê, pode ser em cápsulas, depende. Às vezes tem cápsulas que são gastro-resistentes, que eu quero enzimas que só vão ser abertas ali, funcionar a nível intestinal. Isso cada caso é um caso, obviamente. Aí, gente, eu vou entrar com também tinturas que eu faço muito, além dos chás, porque quando eu entro com tintura, eu tenho uma absorção mais rápida, e assim, eu tenho a certeza que eu vou entrar com aquela quantidade certa, mais ainda do que o chás, porque o chás fica muito na concentração de quem vai fazer, que eu tenho aquele ativo da erva, né? Sempre ervas naturais, dos chás que eu acabei de mencionar. Mas aí a tintura, eu posso fazer uma tintura de espinheira santa, que ela é muito bom para recompor essa mucosa, tanto gástrica como intestinal. Ela é omeprazol natural, eu adoro, né? Ela para regenerador, né? Que eu falo de mucosas. O funcho, que é o erva doce para diminuir os gases. A guaçatonga, para a gente poder também fazer esse fígado trabalhar melhor. O alecrim, que é digestivo. Então eu posso fazer tinturinhas que são bem legais, o paciente aceita muito, de anis estrelado, né? Muito legal. Então as enzimas pré-refeições e as tinturinhas pós-refeição, eu geralmente dou assim. Vou entrar com a glutamina. Por que a glutamina? É um aminoácido que faz regeneração de enterócitos, de células. Então, como eu tenho que, eu falei para vocês que o intestino está permeável, eu tenho que fazer uma recomposição aí, uma impermeabilidade intestinal, e a glutamina me ajuda para fazer a impermeabilidade. Vou usar também o ômega 3, que é um excelente anti-inflamatório, excepcional, que eu vou entrar também. Eu uso também muito o silício orgânico, que é também um cimento, vamos dizer assim, né, para poder fazer a reconstituição de todo o epitélio que a gente tem aí que reveste o intestino. Então, o silício orgânico também entra para ajudar na impermeabilidade intestinal, para recomposição. Se o paciente está estressado, que eu vi que geralmente acontece isso, né, gente? Eu posso entrar também com extrato seco em cápsula ou tinturas de passiflora, de melissa, de molungu, camomila, que é muito bacana também para diminuir essa ansiedade, magnésio. Eu só vou dar magnésio, gente, cuidado. Dependendo da quantidade que eu dou, cuidado, porque se ele tiver com diarreia, o magnésio pode acelerar o trânsito intestinal, tá? Agora, se ele tiver com constipação, eu posso até abusar na dose do magnésio, que vai ajudar também na constipação e na ansiedade, no estresse. Se ele tiver diarreia, eu dou magnésio, mas em pequenas quantidades e também num formato mais adequado. Vou entrar com vitamina B6, que diminui também a ansiedade. Às vezes eu dou um 5-HTP, né, que também ajuda a melhorar a síntese de serotonina, que é importante. O triptofano, super importante também na síndrome do intestino irritado, né? Ele é muito utilizado pela parte gástrica, então eu dou muito triptofano. Além disso, ele melhora também a síntese do neurotransmissor, ele aumenta a serotonina. Mas se o meu trato digestivo estiver precisando, ele vai ser primeiro utilizado no trato digestivo. É prioridade. Então o corpo ele já sinaliza o que é prioridade para ele poder ir correr atrás do prejuízo, certo? Então eu posso estar entrando aí com uma grifônia também, que diminui a ansiedade. Então tem alguns fitoterápicos de vitaminas e minerais que ajudam muito o intestino, toda essa síndrome. Agora, uma coisa que eu não entro de jeito nenhum no primeiro momento são os pré-bióticos. Eu prefiro que ele consuma pelo alimento, o pouco que ele consumir, nem as fibras vegetais de forma natural. Dou muito a biomassa de banana verde, tá, como pré-biótico, mas eu não vou dar pré-biótico em pó, né, frutoligossacarídeo, goma-cássia, glucomannan, não vou dar nada desses. Por quê? Porque isso pode dar mais fermentação e não é nesse primeiro momento que eu vou entrar com pré-bióticos. Inclusive, probióticos, gente, se eu for entrar, é uma ou duas cepas. Também não dou nem quantidades elevadas, nem muitas cepas.
Então eu vou deixar isso para um segundo momento, para uma segunda fase, quando acabou a crise, quando ele já está melhor, aí sim eu posso entrar com probióticos, com pré-bióticos, depois eu posso fazer uma suplementação até melhor nesse sentido. Tá? A gente tem hoje também algumas coisas a nível de inflamação, o biointestil, que ele também ajuda muito a inflamação intestinal, Microbiomex também, que é um prebiótico legal, que eu também uso bastante. A gente tem os pós-bióticos, né, que eu já passei aí para vocês. Hoje a gente tem também essa linha de pós-bióticos. Então, tudo isso vai depender muito de eu estar junto com o paciente, acompanhar a evolução dele, ver como ele vai respondendo. O que eu acabei de passar para vocês são coisas gerais, linhas gerais de protocolos de tratamento da síndrome do intestino irritável. Mas, mesmo assim, a cada caso que eu atendo, eu vou individualizar o meu tratamento, eu vou ver se ele tem outras patologias associadas, né? Às vezes tem medicações que são ruins para a síndrome do intestino irritável, mas que ele não pode deixar de tomar. Então eu vou ter que saber como eu posso ajudar nesse sentido, né? Os horários de medicação. Então, enfim, gente, são essas condutas nutricionais que a gente toma, né? E como eu falei, depois de passar da crise, eu vou readaptando, vou recolocando, né, os alimentos novamente, as fibras cruas, as frutas, então isso tudo até voltar numa normalidade. Mas é um paciente que tem que estar a vida inteira controlando o estresse, pensando na alimentação dele. Se ele fizer os exageros, ele tem que saber até onde ele pode ir e retomar novamente. Não é um paciente que vai poder fazer grandes ousadias, porque quem vai sofrer é ele, né? Então, principalmente quando estiver longe de casa, quando estiver viajando, né? Cuidado, porque como eu falei para vocês, é uma doença crônica e a gente só tem como modular isso, tá bom? Então vamos lá, eu quero ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi, e para isso eu tenho que colocar o meu óculos. Vamos ver, aqui a gente tem alguns minutinhos ainda. Peraí, aqui. Não. Boa noite, doutora. Boa noite, aqui. Vamos ver para baixo. Aqui tem muita gente aqui que entrou depois. Vamos só ver aqui, correr, se tem mais alguma pergunta que eu deixei por responder. Aqui, obrigada. Aqui. Doutora, o que significa as fezes ficar muito duras? Edivânia, eu atendi hoje uma paciente que fica 5, 6 dias sem evacuar. Eu tive pacientes que teve que chegar em hospital, porque as fezes, quanto mais tempo elas ficam retidas, vocês sabem que elas vão secando, né? Vão ressecando e vão ficando cada vez mais duras. E aí muita força, aí começa até pode desencadear uma hemorroida, uma fissura anal. Então assim, isso são fezes ressecadas, porque a síndrome do intestino irritável é justamente isso. Ou você tem contrações muito fortes, intensas e muito frequentes, que é quando você tem a diarreia, ou então você tem todo esse peristaltismo intestinal, com um afrouxamento, né, na verdade, com a contração e descontração, que é isso que tem no tubo intestinal, mais lenta, menos frequente, que daí você tem a constipação. Então, ou um caso ou outro eu tenho na síndrome do intestino irritável. Então, as fezes, quando são duras, são aquelas que eu tenho um peristaltismo mais lento, né, mais frouxa, essa contração e descontração. Então, elas vão ficar mais tempo em todo o trajeto do tubo intestinal. E aí elas vão ressecando, vai absorvendo água. Então, chega as fezes que estão lá no primeiro, mais em contato no cólon, ela começa a ficar tipo um fecaloma, né, ressecada, e fica endurecida e vai aumentando de tamanho. Então
Para você eliminar é uma coisa, às vezes tem suppositório, né, de glicerina para poder amolecer. Então nesse caso até azeite de oliva, uma colherinha ou óleo de coco, isso também ajuda a deixar as fezes mais emolientes, beber bastante água. Aí eu tenho que ajudar com um pouquinho de fibra sim, fazer uma geleia mais laxativa, comer ameixa preta, né, de repente fazer uso da chia hidratada. Então você tá vendo, é uma outra conduta que eu vou ter para quem tem esse tipo de problema, porque as fezes retidas vão inflamar mais o intestino, vai piorar mais a situação, tá? A Juliana fala, doutora, passei a ter intestino preso após mudar minha alimentação e estilo de vida. Não consumi glúten e lactose e tomo muita água. Ótimo, então é isso mesmo. Então, e fazer tudo isso que eu disse, né, Juliana? Você viu só, mudou o estilo de vida, mudou o trânsito intestinal, tá totalmente correlacionado. Aí você melhora seu estilo de vida, melhora seu trânsito intestinal, a saúde intestinal e a saúde mental, né? A Diana fala assim, doutora, quem tomar remédio para ansiedade causa influência na saúde intestinal? Sim, toda medicação vai causar uma influência na saúde intestinal. Mas tem casos que eu não posso me ver livre da medicação. Então, mais uma grande responsabilidade de você se alimentar bem. Por quê? Para amenizar os sintomas negativos da medicação. Então, a gente tem como fazer isso tendo uma alimentação mais saudável, mais rica em fibras, né? Com mais alimentos naturais, beber mais água. Então, quando você trabalha uma alimentação melhor, mais saudável, adequada a você, às suas necessidades, mesmo que você, Diana, tenha que tomar o remédio da ansiedade, você vai ver que você vai melhorar a tua saúde e provavelmente a tua ansiedade, a ponto de você fazer o desmame dessa medicação. A nutrição, desculpa gente, tem esse poder, junto com os exercícios físicos, de melhorar toda essa questão de depressão, de ansiedade, ela tem esse poder. Então, enquanto você toma o remédio, melhore a tua alimentação, melhore a frequência dos exercícios, né? Lembra da meditação que eu falei? A Luturtle 09. Doutora, a síndrome, o sintoma é instantâneo ou você vai sentir depois de um tempo de digerir alimento? Depende, cada um vai ter a reação, depende. Às vezes tem pessoas que comem o alimento logo em seguida vão ter. Às vezes tem paciente que demora alguns dias para desenvolver, né? Então tipo assim, fiquei nervosa hoje, amanhã eu vou me entupir de castanha, nozes ou doce, aí chegar no quarto dia eu vou ter o problema, né? Depois de amanhã eu posso desencadear o problema. Então nem sempre é na hora exata. Às vezes você vai juntando o fator de risco e aí desencadeia a crise ou desencadeia o problema dos sintomas que eu acabei de falar. Constipação, diarreia, o estufamento, o gases e tudo isso mais, tá? Então nem sempre é na hora. Às vezes é uma somatória. Às vezes você tem até tolerância por algum errinho, algum exagero. Mas teu corpo não aguenta se for a sobrecarga contínua e muito frequente e com exageros demais, muito intensa. A Mari fala, doutora, e o intestino que causa... Ah, não, já respondi aqui, já respondi para o Rafael. A outra aqui, ó. Aqui também já respondi, eu acho que 58. Já falei sobre isso. O leite em pó também falei. Aí, eu acho que não tem mais perguntas. Se tiver, gente, vocês podem mandar aqui. Fabiano, semente de mamão. Ah, falei. Já falei da semente de mamão. Se tiverem mais perguntas que eu não respondi, gente, vocês podem me mandar que eu respondo. Tá? Porque eu vou ter que gravar essa live, muita gente me pediu. Então, eu vou ter que acabar, encerrá-la agora, tá? Boa noite a todos. Espero ter ajudado de alguma forma, né? Vocês. Essa live vai ficar gravada. E quem eu não respondi pode me mandar as perguntas que eu vou responder com o maior prazer. Um beijo enorme, mas se cuidem, porque isso é grave. Eu não quero que vocês piorem esse quadro, tá bom? E não sofram mais por isso.
Um beijo grande, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom resto de semana. Tchau, gente, vai ficar gravado no IGTV e no YouTube, tá? Um beijo, boa noite, obrigada.